Então, boa tarde para vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. Desculpem esse momento de afinação de harpa, isso nunca faz parte de uma palestra, mas nós tivemos umas diferenças de informações antes e as coisas ficaram um pouco atropeladas e eu tive que fazer isso agora. Desculpem por isso, mas nós vamos seguir. Não, mas está tudo bem. Está tudo bem. Então, eu vou falar sobre esse assunto que eu gosto muito, que é a harpa. Gosto da harpa e gosto da história da harpa. Gosto das histórias dos harpistas. Quer dizer, o título que eu dei para a palestra é História da Harpa e do Repertório para a Harpa. Não tem como uma coisa ser desligada da outra, quando se trata da evolução do instrumento. Antes de chegar propriamente no que é a história do repertório, nós vamos ver alguns traços históricos mesmo. Eu gosto de começar com essa imagem, primeiro porque é muito bonita e muito artística, né? Um quadro do Maxwell Armfield, de 1946, música em Nova York, homenagem a Johann Sebastian Bach. O interessante é que Bach nunca compôs uma nota qualquer para a harpa, mas tem um quadro com uma harpa em homenagem a ele. Só para contar um pouquinho a história disso aí, a cidade de Nova York é muito verticalizada, né? Muitas cidades são assim, mas Nova York é muito grande, muito verticalizada. E a música de Bach é muito verticalizada também, no sentido de que tem vozes que caminham em registros diferentes, em alturas diferentes, né? Seja para instrumentos, seja para coro, você vai ter a voz do soprano, do tenor, do contralto, a voz do baixo. E, para falar dessa verticalização, ele usou o instrumento harpa com as cordas que estão bem na vertical naquele caso ali. Na verdade... tem que segurar. É isso. Está bem pequenininho onde eu estou tentando apontar aqui, não vai dar para ler, mas é aí que está o nome do quadro. Homenagem a Johann Sebastian Bach. Então, de acordo com esses autores, Keith Sanger e Anson Kinnard, as harpas são diferentes dos outros instrumentos na medida em que as cordas saem da caixa de ressonância e ficam expostas de ambos os lados. Essa é uma definição desses autores desse livro. Na Associação Internacional dos Harpistas e Amigos da Harpa, tem um site deles, tem essa definição. A harpa é um triângulo dotado de cordas expostas em ambos os lados e de comprimentos diferentes, sempre assimétrica. E a definição, coloquei a primeira do dicionário Aurélio, no caso do Aurélio eletrônico. Instrumento musical de cordas dedilháveis, conhecido desde a antiguidade. A flauta também é um dos instrumentos mais antigos que tem, quando se pressupõe que na antiguidade, né? Na antiguidade, o homem tenha descoberto a possibilidade de tirar som, né? Soprando ossos, sons de alturas diferentes, notas diferentes. Provavelmente, só falando sobre essa imagem, a harpista e o tocador de alaúde, de Israel van Menkenen. Provavelmente, a harpa tenha se originado de uma descoberta da possibilidade de sair som da corda do arco do caçador, né, que tem um zunido. Arcos de tamanhos diferentes têm cordas de comprimentos diferentes. Portanto, tem frequências, alturas, a nota. Se tem uma nota, esse zunido, se tem uma nota, vai ser de alturas diferentes também. A combinação
né, que pode-se pensar como, hipoteticamente, a invenção da harpa é a combinação dessas cordas de tamanhos diferentes em um mesmo arco. Isso, mais e mais cordas foram acrescentadas e, eventualmente, percebeu-se que, aumentando e escavando uma das extremidades do arco, construindo assim uma caixa de ressonância, como tinha o osso, uma caixa de ressonância, a cavidade dele, né? Construindo assim uma caixa de ressonância, obtiveram-se um maior volume e uma melhor qualidade de som. O resultado foi a harpa arqueada egípcia, da qual há muitos exemplos nas artes dos túmulos egípcios e até mesmo fragmentos de peças verdadeiras. Então, duas características marcantes das harpas no Egito Antigo. Muito grandes, as pessoas tocavam geralmente em pé. Aquela pessoa do meio, a segunda, está com o joelho em chão, mas se vê que é uma harpa muito grande. E a ausência da coluna, que é esta peça da harpa. Então, há muitas harpas na tumba, pinturas, né, em termos de pinturas, há muitas harpas na tumba do faraó egípcio Ramsés III. Enquanto os egípcios aperfeiçoavam a harpa em forma de arco, os assírios, onde hoje é parte do atual Iraque, estavam desenvolvendo sua própria versão, que é a harpa angular, que já representa um modelo mais próximo da harpa moderna. Ela também não tinha coluna. Os egípcios reconheceram a harpa angular como uma boa invenção quando a viram e começaram a fazer suas harpas também nesse modelo. No caso, a primeira imagem aqui, nós temos uma estatueta de madeira, uma musicista com uma harpa angular. Ou seja, ela faz um ângulo ali, faz um L. A segunda imagem tem um tipo de harpa arqueada. Sempre poucas cordas, por enquanto. Um arpista tocando em um alto relevo proveniente da Babilônia. Babilônia foi uma das cidades mais importantes da Mesopotâmia, onde hoje é parte do Iraque também. Kuwait, que está à direita. Não lembro muito bem do mapa, mas é Iraque, Kuwait, uma parte da Síria. É uma harpa angular também, a do desenho de baixo, da imagem de baixo. Um baixo relevo egípcio, encontrado no túmulo de Petenenhab com um arpista, um dos faraós. Novamente, harpas com poucas cordas. Não se sabe muito bem quando a coluna apareceu na harpa. O desenho mais antigo de uma harpa que claramente mostra uma coluna foi feito em uma pedra na região de Ross, Escócia, remontando à segunda metade do século VIII. Eu não tenho essa imagem, infelizmente. Já foi sugerido que a coluna da harpa fosse uma invenção nórdica, porque esse modelo de instrumento apareceu em várias áreas, ao mesmo tempo em que os vikings invadiam e assaltavam seus vizinhos. Todavia, não foram encontradas representações escandinávicas de harpas referentes àquele mesmo período ou a épocas posteriores. A outra hipótese é que foram, então, os guerreiros nórdicos que difundiram a harpa com coluna. Quanto ao aparecimento da harpa com coluna, nós tivemos dois problemas resolvidos de uma única vez. Pôde-se aumentar a tensão das cordas sem deformar a harpa, quer dizer, as cordas de uma harpa sem coluna não podiam ter muita tensão. Consequentemente, o som também não tinha... É muito interessante o fato de que era muito usado em cultos, em cultos religiosos, em momentos religiosos. Se estão em túmulos de faraós, significa a importância desse instrumento para essa classe nobre antiga, né? Mas eu me pergunto, que som que tinha? Muito baixinho o som, né? Pouquíssimo volume. A gente não pode muito comparar a nossa exigência
de timbre de hoje com a daquela época, mas eu acredito que não tivesse um som muito interessante também, não. E ela tornou a afinação do instrumento muito mais estável. A alteração da tensão de uma corda não mais afetava a tensão das outras. Essa harpa está nesta biblioteca de uma universidade irlandesa, Trinity College. Isso. Por volta dos séculos XI e XII, o pescoço da harpa, que é essa parte onde tem as cordas, e onde as cordas estão presas na sua parte superior, né, já foi começando a ter um formato curvo, porque antes o pescoço geralmente era mais reto também. Aí nós temos imagens de harpas medievais, uma outra harpa na mesma universidade, Trinity College, uma harpa provavelmente do século XV ou XVI, com a coluna arqueada, pescoço já muito parecido com a da harpa moderna. Carolus Harp. Carolus Harp significa a harpa do Carolan. Carolan, eu vou falar sobre ele daqui a pouco. Foi um harpista muito importante na Irlanda. E uma imagem de uma harpa gótica. Hans Memling era belga. Todas essas harpas representam o ramo céltico da família das harpas. Um exemplo é a harpa de Brian Boru. A harpa de Brian Boru é muito parecida com esta primeira. Brian Boru foi um rei irlandês que valorizou muito a harpa. As harpas medievais eram provavelmente afinadas diatonicamente, sem sustenidos ou bemóis. A final da Idade Média, esse tipo de afinação não era mais suficiente para se tocar a música que estava nascendo. A solução foi inserir outro plano de cordas paralelo ao primeiro encordoamento para se ter as notas alteradas. As harpas de duplo encordoamento tornaram-se populares e variações destas são ainda hoje construídas. Está em outro arquivo, depois eu mostro. Falando então sobre as harpas célticas. Outra forma de modificar a altura do som de uma corda, primeiramente utilizada em modelos derivados das harpas irlandesas no século XIX, é o uso de alavancas em cada corda. Quando acionadas, reduzem a extensão sonora da corda e aumentam um semitom da nota produzida. A harpa céltica é muito variável em termos de tamanho, de número de cordas, de formato. Temos harpas célticas de 22, 28, 29 cordas. As mais comuns são de 34 cordas, tem algumas com 36 e com 38 também. Esse modelo de harpa não é mais fabricado hoje, mas é um modelo que saiu de fabricação muito recentemente, mas não tem importância, a Lyric, dessa fábrica americana chamada Lion Healy. Ali nós temos um modelo de chave, ou alavanca, que permite subir em meio tom a afinação normal de cada corda. Por exemplo, uma corda, as cordas são afinadas geralmente na escala de Mi bemol maior, na harpa céltica. Isso significa que 3 cordas são afinadas em bemol, né? Si, Mi, Lá. Acionando essas alavancas com a mão esquerda, uma por uma, eu tenho o B quadro, a nota natural, o Mi, o Si e o Lá natural dessas cordas. As outras cordas, Dó, Ré, Fá, Sol, isso, Dó, Ré, Fá e Sol, completou.
As outras cordas são afinadas normalmente com a nota natural, né? Dó B4. Acionando as chaves, eu tenho o sustenido dessas notas. Ou seja, das notas anteriores eu não vou ter sustenido. E dessas eu não vou ter bemol. Mas isso já ajuda muito a ter uma ampla gama de tonalidades possíveis de se tocar na harpa céltica. Tonalidades maiores e menores. Como as alavancas são acionadas sempre com a mão esquerda, as partituras de música para a harpa céltica devem levar em consideração este fator, sendo seus arranjos específicos e indicar o melhor momento em que uma alavanca deve ser acionada. Esse aqui é um exemplo, uma música muito simples, pouquíssimas notas, pode ter um pouco mais notas do que isso, mas uma peça para a harpa céltica nunca vai ter muita complicação harmônica, no sentido de que, na hora de alterar as chaves, a mão esquerda tem que parar de tocar. Por exemplo, aqui no primeiro compasso, as notas separadas por essas barras aí significam os compassos da música. Aqui no primeiro compasso, eu tenho a indicação de qual corda que vai ser alterada. Qual corda que o arpista vai ter que usar a chave para acionar, para obter, no caso ali, um sol sustenido. Nas partituras de harpa céltica, geralmente vem no meio, entre as claves de sol e de fá. Quem for tocar essa mesma peça numa harpa de pedais tem a indicação lá embaixo, já mais à frente, praticamente muito próximo do momento onde a alteração vai acontecer. Nesse caso aí, tudo bem, a pessoa pode tocar com essa partitura, mas uma harpa de pedais, por exemplo, não precisa ter esse descanso para a mão esquerda, porque ele pode continuar tocando, porque as notas, vamos falar daqui a pouco, vai ser acionada, a alteração das cordas vai ser acionada pelos pedais. O Charles O'Carolan foi um arpista e compositor irlandês. A história dele é muito interessante. Eu não sei se a imagem dá para na imagem dá para notar que os olhos dele são vazados. Ele ficou cego quando era criança por causa de varíola. E naquela época era uma possibilidade, né, aprender música, tocar um instrumento, e a harpa era um instrumento muito importante já na Irlanda. E ele seguiu esse caminho, que é a tradição dos bardos irlandeses, mas com diferenciais muito interessantes. Os bardos, em geral, viajavam apresentando suas canções, podiam se tornar também músicos empregados de famílias, escreviam canções em honra dos membros dessa família, entretinha essa família e os convidados com a música. Ele foi um bardo desses, ele foi músico da família MacDermot Rowe. Tem muitas peças dele com nomes para Miss MacDermot Rowe, para vários MacDermot Rowe. Então, um diferencial da música dele é que ele também estudava, muito interessante, eu não sei como ele fazia, mas ele estudava a música do período em que ele viveu, que era o período barroco. Esse período em que ele viveu era o período barroco da história da música. Estudou principalmente o barroco italiano, com Vivaldi, Geminiani e Corelli. Os outros bardos geralmente se atinham ao folclore irlandês e à música tradicional irlandesa para a harpa. Eu fiz questão de colocar ali uma imagem de uma moeda, de um euro. Os euros cunhados na Irlanda saem com a imagem da harpa. Só um traço histórico sobre a harpa na Irlanda. Teve uma rainha, se não me engano, foi a Elizabeth I.
eu acho, me perdoem, esqueci o nome, mas eu acho que é Elizabeth I, que, por causa das tentativas da Irlanda de se desmembrar da coroa inglesa, ela baixou um édito que proibia que as casas, que as igrejas, que as instituições irlandesas tivessem harpas. Então, houve um sequestro das harpas, as harpas foram queimadas. Foi um período muito estranho, né, na Irlanda. Mas depois, basta que alguém que está no poder saia para que as coisas possam voltar a se normalizar. Sim, a Irlanda é muito importante no mundo por causa da harpa, né? Existem cursos na harpa, na Irlanda, cursos de harpa, existem festivais de harpa céltica. Sobre harpas na América Latina. A harpa foi trazida da Espanha para o Novo Mundo pelos missionários e desenvolveu-se de forma completamente diferente. Os povos indígenas viram-se fascinados pelo novo instrumento, fizeram algumas mudanças de acordo com o lugar e adotaram a harpa como parte de sua própria cultura. A consequência é que nós temos muitos tipos de harpa na América Latina. A gente costuma ver e falar harpa paraguaia. Elas, de fato, às vezes se parecem um pouco, mas tem diferenças. Não são harpas paraguaias. A harpa paraguaia é a harpa do Paraguai. Aqui nós temos um exemplo de harpa mexicana. Essa harpa é, mais especificamente, a harpa veracruciana, da região de Vera Cruz. E harpa lhaneira. Harpa lhaneira significa harpa das planícies. É uma harpa muito típica da Colômbia. Uma harpa muito típica da Colômbia. Há alguns anos atrás, eu não sei, 2005, 2006, o Encontro Latino-Americano de Harpas, não sei, 2004, não sei. Uma pena eu ter esquecido, eu estava lá. E conheci essas harpas. É muito interessante a diversidade entre elas. O formato se parece um pouco, mas os timbres são muito diferentes. A harpa lhaneira, por exemplo, ela é feita por uma madeira chamada cedro rosa, que dá um timbre muito brilhante, potencializa muito o volume da harpa, e com esse timbre brilhante, geralmente os compositores escrevem peças específicas para ela, ou seja, ela tem características muito próprias. A harpa paraguaia é a mais conhecida da América do Sul. Em termos de construção e técnicas de execução, essas harpas são bem diferentes dos modelos tradicionais europeus. Eu queria mencionar que é um fato muito interessante. A América espanhola toda tem uma tradição de harpas. Olha, desde México, passa pela Colômbia, mas tem a Venezuela, tem o Peru, tem o Paraguai. Tem uma tradição muito grande de harpas, porque os espanhóis levaram essa tradição de harpas. Nós fomos colonizados pelos portugueses, e os portugueses não tinham essa tradição de harpa. O que talvez explique isso é que, bom, naqueles slides anteriores eu estava falando sobre as harpas, os primórdios da harpa. Egito, Mesopotâmia, Assíria, eram países islâmicos. E teve um período em que os islâmicos, os mouros, estiveram na Espanha. Então, eles levaram a harpa para a Espanha e a Espanha trouxe para a América Latina. Nós ficamos para conhecer depois. Outro arquivo. Tem os exemplos. Escuta, os exemplos musicais estão também. Sim, eu queria só colocar para vocês um exemplo sonoro
da harpa paraguaia, mas geralmente quando se fala em harpa paraguaia a gente lembra de haropos, aqueles ritmos típicos, como se fosse só isso, né? Mas não é. O Kik Pedersen é um arpista de harpa paraguaia, e ele compôs uma música, que é uma canção, que não tem a ver com os haropos. Eu queria que vocês ouvissem só um pedacinho dela. Tem que ser curtinho. Vocês viram, mas tem muitos ornamentos. Os arpistas de harpas, das harpas latinas em geral, desde o México até aqui no Paraguai e Argentina, tocam com as unhas. São raros os arpistas que não tocam com as unhas. As cordas são muito mais molinhas, né? Não são tão tensas quanto da harpa de pedais ou da harpa céltica. Então, com as unhas, eles têm muita agilidade, mexem só os dedos por fora das cordas, né? E conseguem fazer esse monte de ornamentos em cima de uma mesma nota. No Encontro Latino-Americano de Harpas, tinha um arpista de harpa paraguaia muito conhecido no mundo da harpa, no mundo em geral da harpa, que é o professor Alfredo Rolando Ortiz. Ele é um dos poucos que toca diretamente com a polpa dos dedos. Então, a harpa é a música de concerto. Foi pela primeira vez incluída em uma orquestra por Cláudio Monteverdi, na ópera Orfeu, 1607. E a indicação era a harpa doppia. O Cláudio Monteverdi era italiano. Cláudio Monteverdi era italiano. Harpa doppia não significa uma harpa dupla em termos de fileiras de cordas. As harpas italianas, antigamente, eram menores. Então, foram acrescentando mais cordas e fizeram a chamada harpa tripla, com 3 fileiras de cordas, com cordas diatônicas. Para a mão esquerda embaixo, a escala cromática, os sustenidos no meio, e mais na região aguda, cordas diatônicas de novo, as notas naturais, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Não é? Mas o nome harpa doppia, porque para isso ela teve que crescer, praticamente duplicar de tamanho. Essa imagem foi só para ilustrar, veio pouco antes, né, poucos anos antes da ópera Orfeu. É um quadro do Niccolò della Bata, italiano, está numa galeria em Londres, sobre Orfeu e Eurídice. Está muito pequenininho. Eu vou tentar... O quadro é muito cheio de informações, mas esse lugar aqui é onde Orfeu está domesticando as feras. Faz parte sim, da mitologia. Com a harpa. Tem a ópera do Gluck, que veio alguns anos mais tarde, no período clássico, que o título é Orfeu e Eurídice, né? Ele usa a harpa, o Gluck usou a harpa nesse momento para fazer o Orfeu fazer adormecer o Creonte, para salvar Eurídice. Bom, Handel foi um grande compositor da história da música, do período barroco. Ele usou a harpa tripla, que os italianos chamavam de harpa doppia,
em muitas das suas obras. Por exemplo, o Oratório Esther, a ópera Júlio César. Ele usou a harpa em um oratório chamado A Festa de Alexandre. Não propriamente no oratório, era no intervalo, era o intermezzo. O oratório era grande, tinha um intermezzo e ele incluiu, para esse intermezzo, um concerto para harpa e orquestra, que é o concerto em si bemol maior. Da história da música, talvez seja o primeiro concerto para harpa. A harpa, na época que ele usava, era justamente uma harpa tripla. Se puder tocar para mim o exemplo musical. Ah, está no CD. Não, pode deixar, pode deixar. Vai tomar um pouco de tempo e o nosso tempo está curto. Tudo bem. Em outra ocasião, se algum dia alguém tocar o concerto, ou vocês procurem o concerto em si bemol maior para harpa e orquestra, uma curiosidade sobre esse concerto é que Handel, eu acho que ele gostava muito da harpa porque escreveu muito para a harpa, mas os harpistas eram poucos e organistas tinham muitos. Ele publicou o concerto para harpa e orquestra como concerto para órgão e orquestra. O opus número 4, o opus 4, o concerto número 6. O opus 4 são concertos de 1 a 6, são 6 concertos para órgão. E o concerto para harpa está lá como concerto para órgão. Soa muito bonito também. Sobre a harpa de pedais, bom, é creditado a esse Jacob Rochbrucker a construção da primeira harpa de pedais, a idealização da harpa de pedais. Inicialmente eram 5 pedais e depois passaram a ser 7, com movimento simples. Movimento simples significa uma única alteração, ou seja, as cordas eram afinadas de determinada maneira, a escala que eu mencionei antes, que era Mi bemol maior, e elas possibilitavam uma alteração. Significa que é uma característica da harpa, né? Eu sempre menciono uma comparação com o piano, pode ser com o violão, com os outros instrumentos em geral. Os instrumentistas têm as notas todas disponíveis ali. Por exemplo, o braço do violão, minha primeira corda, a corda mais aguda, é a primeira, né, ou a sexta, a mais grave, a nota Mi, as duas são Mi. Eu vou caminhando o dedo nas casas e vou tendo Fá, Fá sustenido, vou tendo Sol, vou achando Lá, onde ele estiver, né? A corda seguinte, Si, eu vou buscando as notas ali, fazendo os acordes, né? Ou seja, as notas estão ali. O piano, né, o órgão, o teclado, tem todas aquelas teclas disponíveis, teclas brancas, teclas pretas, as notas estão todas disponíveis ali. O harpista tem que preparar as notas com os pés, né? Eu vi uma harpista usando uma expressão muito interessante para isso. Nós fazemos as notas com os pés. Tocamos as cordas com os dedos, mas fazemos as notas com os pés. Isso porque um fato da música, né? Por exemplo, a nota Ré. A nota Ré não é simplesmente a nota Ré. Existem 3 características, vou dizer com essa palavra, 3 características para ela. Ela tem 3 sons diferentes, que é o Ré bemol, que no piano está numa nota preta, uma tecla preta. Temos o Ré B4, que vai ser a tecla branca seguinte. E temos o Ré sustenido, que vai ser a tecla preta seguinte. Na harpa, nós temos as cordas Ré, mas todas essas notas estão na mesma corda, e nós temos que fazer com os pés. Sobre Pierre Joseph e Georges Cousineau, eram 2 irmãos. Vou precisar de pular. Vou só demonstrar o que é isso de que eu estou falando. Por exemplo, este aqui é o pedal
que eu uso para modificar o som de todas as cordas Ré. Isso aqui é um som de um Ré bemol. O meu pedal está livre. As cordas estão soltas. Se eu pressiono e ponho no primeiro encaixe, eu tenho o Ré B quadro, uma tecla branca do piano. No próximo encaixe, o Ré sustenido, uma tecla preta do piano. Todas na mesma corda. Isso vai acontecer com todas as cordas. Isso foi Dó, B quadro, Dó, bemol, Dó, B quadro, Dó sustenido. Não, primeiro bemol. A corda livre é bemol. Depois B quadro e depois sustenido no último encaixe. Vai tensionando, eu vou diminuindo a extensão sonora da corda. Esse modelo foi patenteado pelo Sebastian Erard. É o mesmo que fez aquela evolução fantástica no piano, do mecanismo de duplo escape, que a tecla não precisava, o martelo não precisava mais voltar para você poder repetir a nota, né? Os músicos têm que ser muito gratos a essa pessoa. Então, a patente foi em 1810, 7 pedais para 7 notas musicais, pedais de duplo movimento, conforme eu demonstrei, afinação em Dó bemol maior. Todas as oitavas. Funcionamento dos pedais. Isso aqui é uma curiosidade, a posição dos pedais. A ordem de Ré, Dó, Si para a perna esquerda, Mi, Fá, Sol, Lá para a perna direita. Ou seja, composição para a harpa tem que ser muito bem vista nesse aspecto, porque eu posso mexer no máximo 2 pedais de cada vez, um com a perna direita e o outro com a perna esquerda. Não pode pedir para ter um Fá e Sol B quadro e logo depois Fá e Sol sustenido. Tem que me dar tempo para isso. Mesmo que seja rapidinho, mas tem que dar tempo para isso. Isso aqui é um exemplo de como que funciona o mecanismo. Aqui, esses são os discos que prendem as cordas, que diminuem a extensão sonora das cordas. Eu acho que aqui não vai dar para ver, mas eu posso tentar. Por exemplo, este primeiro aqui, que é a nota Mi. Aqui eu tenho Mi bemol. Quando eu aperto o pedal, o disco gira e prende a corda, diminui a extensão sonora dela. Fica mais aguda do que é. Né? E com mais um encaixe, Mi sustenido, fica um pouco mais aguda, porque eu diminui mais a extensão sonora dela. Todo instrumento musical assim, né? À medida que a gente vai diminuindo a extensão sonora, eu vou aumentando a frequência. A harpa de concerto tem 47 cordas, 6 oitavas e meia, que é do Dó menos 1 até o Sol sustenido 6, diâmetros e comprimentos diferentes, justamente por causa disso que eu tenho alturas diferentes, né? Os bordões são em aço, vem até esta corda em aço, dessa seguinte, geralmente até esta outra, são em tripa, laqueada, e daqui para cima em nylon. Alguns arpistas também usam essa região em tripa. Uma forma de a gente distinguir as notas, achar as cordas, achar as notas na harpa, que as cordas são coloridas. Todas as Dó são sempre vermelhas, todas as Fá são sempre pretas ou azuis. Isso vale também para as harpas célticas. Não vale para as harpas paraguaias. Nesse encontro latino-americano em que eu estive, a harpa do professor Alfredo Rolando Ortiz tinha cordas de cores diferentes para as notas Mi e Lá. E não eram nem pretas ou azuis. Eu acho que eram as verdes e azuis. Verdes e azuis. Bom, com a evolução da harpa, com a possibilidade de alterar notas durante a peça, com a ajuda dos pés, né,
Ou seja, a música ia evoluindo, o instrumento evoluiu e ele pôde ir sendo incluído nas grandes obras da história da música. Esses são exemplos de compositores que incluíram a harpa nas suas peças, que eram sinfonias, né, óperas, suíte para orquestra, balés. Vou pular um pouco. O conservatório, isso aqui é importante, eu acho importante mencionar, porque a história da harpa passa muito pela França. É muito interessante como que foi a França que teve um alvorecer da harpa. Teve um slide anterior, que já passou, eu acho que estava no outro arquivo. Não, está aqui. Maria Antonieta tocando harpa. Maria Antonieta era uma estudante de harpa. Muito interessante isso. E como a nobreza tocava harpa, a sociedade francesa também queria tocar harpa. Uma curiosidade, eu acho que eu não vou conseguir achar isso aqui agora, mas em final de século XVIII, início de século XIX, ou seja, pouco antes de 1800 e depois alguns anos de 1800, só em Paris tinham mais de 100 professores de harpa. Isso porque a nobreza tocava harpa. Foi muito interessante. Bom, graças a isso que o Conservatório Superior de Música de Paris também foi um dos primeiros, ou primeiro, talvez, a ter classe regular de harpa. Um dos harpistas cujas obras nós tocamos para entrar na escola de música da UFMG, eu acho que ainda, o Naderman, né, foi o primeiro professor de harpa do Conservatório Superior de Música de Paris. Muitos anos depois, tivemos o Hasselmans. O Hasselmans era belga, de nascimento, mas foi para Paris ser professor de harpa e construiu uma escola, né, a técnica francesa, uma escola de harpa, técnica francesa, que passou a ser difundida em várias partes do mundo. Esses são nomes de compositores que foram alunos dele. Marcel Tournier sucedeu o Hasselmans na cadeira de harpa de Paris. Henriette Renier, também uma grande professora, todos eles grandes harpistas, compositores e professores. Marcel Granjani e Carlos Salzedo tiveram a formação francesa e depois foram trabalhar nos Estados Unidos como recitalistas, concertistas, professores, compositores. Eu tinha uma série de exemplos para mostrar um pouquinho de cada um deles, mas não tem importância, isso fica para outra ocasião. Pelo menos o Granjani e o Salzedo vão estar aqui hoje. Só algumas palavrinhas sobre a harpa cromática, porque isso foi muito importante na história da música. A harpa cromática foi patenteada por Gustave Lion em 1894, que era diretor da firma Pleyel Wolf. Ela tinha 2 planos cruzados ao meio, como eram algumas harpas duplas do período anterior da história da música, lá no Barroco. Um plano era das cordas afinadas, como Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, seguindo, e outro plano tinham os sustenidos. Em 1904, Gustave Lion encomendou a Debussy uma obra para essa harpa de cordas cruzadas, a harpa cromática. E ele compôs a dança sacra e profana. É uma peça muito bonita. O ano passado, o Sasha Boldachev, que é um arpista russo, esteve aqui em Belo Horizonte no mês de maio e tocou essa obra com a Orquestra de Câmara do SESI Minas. Mas ele tocou numa harpa de pedais, né? Hoje todo mundo toca essa obra, numa harpa de pedais. A transcrição foi feita por esta senhora, Henriette Renier. Em 1906, a fábrica Erard, de harpas Erard,
encomendou a Ravel uma peça para harpa de pedais para mostrar a versatilidade da harpa, que não era uma limitação a harpa ter pedais em que a gente precisa fazer as notas com os pés. E ele compôs, publicou em 1906, essa obra magnífica que é a Introdução e Allegro para septeto, que é uma harpa, flauta, clarinete e quarteto de cordas. Foi muito interessante como que duas fábricas, duas empresas, querendo promover seus instrumentos, fizeram com que a história da música fosse presenteada com duas obras magníficas, muito magníficas. Eu teria excertos delas, mas não vai ser hoje. Um dia, quando der. Tem alguma explicação por que de pedal foi que eles sobreviveram, os pedais foi que sobreviveram e a cromática não é tão utilizada? Sim, sim. Aqui eu tenho que no Conservatório de Bruxelas foi um curso introduzido para essa harpa cromática em 1900 e acabou extinto em 1953. Falta de alunos, falta de profissionais interessados nela. Reiniciado em 88 com a professora Paula Chatel, mas encerrou com a aposentadoria. E eu não consegui a data dessa aposentadoria dela. O problema dessa harpa, eu não deveria ter falado a palavra problema, mas saiu assim. A característica dessa harpa é que ela é extremamente pesada. A Paula Chatel falava que existia um certo preconceito, porque a grande maioria de harpistas eram mulheres e a harpa era pesada. Só que essa harpa pesava mais de 70 quilos. Né? Um homem não precisa ficar carregando um instrumento de 70 quilos, ferindo os dedos para tocar. Então, talvez o fato de que a maioria de harpistas eram mulheres não seja convincente. O instrumento era pesado para homens e para as mulheres. Então, realmente, caiu em desuso. A afinação era bem estável, né? Mas, com todo esse peso, a dificuldade de se movimentar essa harpa, caiu em desuso mesmo. Por hoje é isso. Tinha mais coisas, mas por hoje é isso. Uma outra. Obrigado.